O garimpo. Romance espírita. Sinopse. Adentraremos no bulício da vida de um agitado garimpo, onde a lei imperiosa era regida pelo fazendeiro João do Berro, homem cruel e desonesto, que fazia prevalecer a sua vontade pelo grito e pela força. Doca, a astuta dona do bordel da região. Déa, a mais bonita e ladina das prostitutas. Lívia, que com seus problemas era um espírito iluminado, que irradiava amor e compreensão para todos, e Paulo, o agrimensor filósofo, que nos mostra a história sob o seu ponto de vista, sempre estudando e analisando as situações, e retirando delas o melhor para o seu caminho. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A fé racional alenta o espírito para alcançar a verdade. A verdade é gradual e relativa ao conhecimento, quanto ao tempo e espaço. Somente o conhecimento absoluto poderá levar à verdade absoluta, que é Deus. Capítulo 1. Lívia. Maria Rosa, antes de falecer, fez um pedido a Paulo, o agrimensor, para que desse proteção à sua filha Lívia, paralítica e incapaz de prover a própria subsistência. Cumprindo o que prometeu, o jovem adquiriu uma casa simples, mas bem construída, ocupando uma área avantajada, contendo um quintal bem plantado com fruteiras típicas da região. Ali instalou Lívia, aos cuidados de Tetê, a quem contratara para a tarefa. Provida a casa com o que era necessário, o moço voltou às suas tarefas, medindo terras e, paralelamente, tocando garimpos de diamante e ouro, alimentando o sonho de um bamburro que o viesse libertar da pobreza. Paulo não sabia guardar o que ganhava, era tido e havido por mão aberta, ganhando na velocidade do vento e gastando como relâmpago, quase sempre doando aos mais necessitados. Só a sorte no garimpo poderia trazer de uma vez o volume de recursos necessários, para que ele se libertasse daquela vida, voltando aos sonhados estudos na capital. Ia vivendo assim, ganhando, gastando e sonhando. Lívia, presa ao leito, apesar de paralítica e entregue aos cuidados de estranhos, era alegre, dando mostras de completo alheamento de sua dor. Falava com desenvoltura, dava conselhos com sabedoria e alegrava a todos com sua voz maviosa, que sabia acompanhar ao bandolim ou violão. Era comum as pessoas virem ao encontro de Lívia, para se aconselharem ou se deleitarem com seu canto quase mágico. As preocupações desapareciam, os ânimos se acendiam e as decisões eram tomadas, ao embalo das canções ou dos conselhos de Lívia. Tetê, de encarregada do zelo e dos cuidados da casa, passou a ser amiga, irmã e admiradora da moça paralítica. E a vida fluía, permitindo a cada uma escrever a própria história, no livro da existência. Paulo trabalhava e sonhava com a fugaz riqueza dos garimpos, Tetê se desdobrava no zelo e Lívia aconselhava, enquanto alegrava com seu cantar de cotovia. Certo dia, ao entardecer, Paulo conversava com amigos no alpendre do casarão alugado para sua permanência na cidade, enquanto durasse o seu trabalho como agrimensor, quando todos tiveram atenção desviada para um caminhão que o descia pela rua principal. Era a grande novidade esperada por todos, pois era aquele veículo e o seu condutor o Timbó, o principal veio de comunicação com os centros maiores. Levava e trazia de tudo, mercadorias, pessoas, notícias, esperanças e decepções. Timbó, o motorista, era o santo e o capeta, era o modelo das aspirações dos jovens, a esperança de fugas para as donzelas, o consolo das damas mal casadas e objeto do ódio dos maridos ciumentos e, talvez, traídos. Era o Timbó, anjo e diabo, cantador e sanfoneiro indispensável para a animação das novenas. Era comum, para desespero dos maridos e rapazes, marcar-se a festa, para o dia da provável chegada do Timbó. O caminhão, para a surpresa de todos, para em frente ao casarão do Dr. Paulo. O Timbó disse rindo e falando alto: "Tais sua encomenda, seu doutor."
Os outros encomendam discos, joias e corte de vestido para agradar mulher e você encomenda cadeira de rodas. E riu, gargalhando, irreverente, enquanto completava. Da próxima vez você vai encomendar uma cangalha para uso próprio, pois ela é a ferramenta de burro. Gargalhou mais ainda, no que foi acompanhado pelos demais circunstantes. Paulo, um pouco desajeitado, recebeu a encomenda colocando-a no alpendre, pagando o frete e o preço. Timbó, barulhento, retomou o volante, dirigindo-se para a pensão, onde se hospedava e era ansiosamente esperado. Paulo, tão logo escureceu, fez-se rua fora, levando a cadeira de rodas que encomendara para Lívia. Noite escura, chegou o jovem à nova morada de Lívia, trazendo para perto do leito o inusitado presente. Lívia, com esforço sentou-se na cama, olhando boquiaberta o presente que lhe era trazido. Era algo impensável naquele tempo, uma cadeira de rodas, onde mal se falava de outros avanços corriqueiros da tecnologia. A moça sorriu, adoçando o sorriso com lágrimas que não poderia conter. Quase em sussurro falou: Doutor, como você pensou nisso? Quer matar-me de alegria? Você merece, agora vai passear e poderá até cantar na igreja. TT veio transbordante de alegria, acariciando a amiga. Agora vou levá-la a passear, quero vê-la feliz. Eu sou feliz, pois aceito com resignação as provas que me são oferecidas. Mas a felicidade não tem limites, quero ainda mais feliz. Você é boa, TT, tão boa que se alegra com a felicidade alheia, esquecendo-se de si mesma. Teco, um menino que vagava pelas ruas, olhava admirado aquela máquina incrível, a cadeira de rodas, acariciando-a com as mãos, como se temesse arranhá-la. TT e Lívia contemplavam a cena, sem esconder um toque de doçura no olhar. O menino, embevecido, rodeava, abaixava-se, levantava-se como se fascinado pela novidade. É muito bonita, deve ser bom andar nela. Não, Teco, bom é correr solto e livre com as próprias pernas e isso você tem, observou TT. É. Mas... O menino encheu os olhos de lágrimas, olhando para as amigas sem poder completar a frase. Rodopiou nos calcanhares e saiu correndo, desaparecendo na escuridão. Paulo admirado quis saber sobre o menino. Quem é ele, TT? É o Teco, um menino que anda solto na rua. Ninguém sabe de onde veio e quem são seus pais. Pede coisas aqui e ali, alguns o atendem, outros o maltratam, supondo que ele possa furtar alguma coisa. E o que ele faz aqui? Doutor Paulo, o Teco é um menino diferente, ele sempre aparece nos momentos certos, serve com alegria e desaparece. Quando queremos saber alguma coisa sobre seus pais e onde moram, ele baixa a cabeça, dá uma desculpa, esgueira-se vagarosamente pelos cantos e some sem dar respostas. TT calou-se por um pouco, voltando a falar logo após. O Teco chega bem cedo, antes de levantarmos. Enche a caixa d'água com a bomba, varre o terreiro, mantém o quintal limpo, olha tudo como se fosse um homem, faz as compras que necessitamos, sempre com solicitude. O que nos causa espécie é o fato dele não se alimentar em nossa frente, recebe almoço ou jantar em uma lata, agradece se vai com ela. É uma criança esquisita, mas é dócil, obediente e útil. Ele não frequenta a escola. Não, eu e Lívia o estamos ensinando a ler e escrever e ele demonstra inteligência e grande interesse. O curso da conversa voltou para a cadeira de rodas. Lívia mostrava-se radiante com o presente. Paulo, eu agradeço este gesto de bondade, estou alegre mas sei que não mereço esta dádiva. Esqueça isso, ninguém sabe onde estão os limites do merecimento. Você vai aproveitar, vai passear e ver as coisas onde elas estão. Você é bom, eu desejo que seja feliz.
Na mesma noite, Lívia, que não se continha de alegria, foi colocada na cadeira e, pelas mãos de Tetê, fez o primeiro passeio. Misturava lágrimas e soluços, com sorrisos, colocando para fora de si, no caldeamento da dor e da alegria, tudo o que lhe ia na alma. A alegria sufocava o sofrimento, a gratidão anulava a dor, ressaltando as virtudes daquela alma singular. A lua escapava das nuvens, clareando a noite com o dourado luar, como se viesse cortejar a jovem paralítica em seu primeiro passeio. Tetê, como é bom o dom da locomoção, o andar, o ir, o ser e estar onde desejamos. Eu louvo a Deus, pela bênção de recebê-los em meus caminhos. A noite avançou, estendendo seu véu dourado pelo luar, sobre o silêncio das gentes, amavam, na recomposição para um novo dia de lutas, no aprendizado da vida. Paulo caminhava para o seu casarão, remoendo nos pensamentos os acontecimentos do dia. Quem sou eu? Por que estou aqui? Porque só pensamos em ganhos, lucros e a satisfação de interesses imediatos. Será que existo, ou seria um sonho? Neste vale de lutas, sofrimentos, decepções e dores, será que vale a pena viver? E o agrimensor caminhava, perdido em seus pensamentos, quando teve a atenção desviada para um vulto que se aproximava. Era uma senhora idosa, vencida pelos anos, saia comprida escura, blusa de mangas compridas, cabeça recoberta por um lenço, mal deixando transparecer um rosto encarquilhado e desfigurado pelas rugas. Olhos fundos, voz sumida, estendeu a mão súplice ao jovem. Meu filho, tenho fome e me fogem as forças para suster meu corpo em pé. Você poderia auxiliar-me? A morada do agrimensor estava a alguns passos. Tomou a velha senhora pela mão, fazendo-a entrar em casa. Venha comigo até a cozinha, lá encontraremos algo para matar a tua fome. Como te chamas? Marta. Paulo serviu leite, bolachas, colocando na mesa, sentando-se em frente à velha. Tome leite com bolachas, é bom para refazer-lhe e leve este pacote para casa. Leve também esse dinheiro para comprar o que deseja. O jovem colocou um pacote de bolachas e algumas cédulas num canto da mesa e passou a falar com a mulher. Tia Marta, onde você mora? Na casa do Senhor. Paulo associou o nome Senhor a apelido de alguma pessoa, o que era usual naqueles tempos. O que está fazendo? Não acha perigoso andar à noite? Eu desejava encontrá-lo. Para quê? Para dizer que vale a pena viver, principalmente quando se é capaz de sufocar o mal pelo exercício do bem. Nunca duvides da existência, quem age ou reage, é porque existe. A vida na carne é uma pausa que o Pai nos oferece, para provarmos o que aprendemos na grande escola da existência. Paulo ficou boquiaberto com o jorro de sabedoria que fluía daqueles lábios murchos, de onde nada esperava e que respondiam aos seus questionamentos. Aquela velha senhora parecia adivinhar. Onde você aprendeu isso, tia? Nas caminhadas do tempo, meu filho, caminha o teu próprio caminho e tu verás que tenho razão. Vale a pena viver. Vale, pois é no viver que se esconde o aprender. Paulo deteve-se no rosto enrugado da velha, que embora envelhecido, parecia luzir, os olhos brilhavam como luzes em um túnel. Ela olhou demoradamente para o agrimensor e falou. Meu filho, deixe que a fé, de mistura com a razão, vençam a tua descrença, não te esqueças que o Criador é maior que sua obra. Alguém chamou por Paulo, na porta de entrada. O jovem foi atender a quem chamava, não encontrando pessoa alguma. Ao retornar, a velha senhora não estava na mesa. Paulo procurou-a por todos os lados, sem sucesso. Retornando à mesa, verificou que o leite e as bolachas ali estavam, sem serem tocados, apenas as cédulas desapareceram. Paulo estranhou,
mas agasalhou o pensamento de que a tia Marta ficara satisfeita, apenas, com o dinheiro. Talvez fosse uma ilusão o fato de vê-la servir-se do leite e das bolachas. De qualquer forma, o que ouvira de tia Marta, afinado com os seus pensamentos anteriores, não deixava de ser intrigante. Foi difícil conciliar o sono naquela noite. No dia seguinte, como era o seu costume, antes do trabalho, foi fazer a visita matinal a Lívia, para prover o que faltasse. Lívia, aboletada na cadeira de rodas, o recebeu, como se fora uma criança exibindo o presente de Natal. Conversaram sobre tudo, enquanto Tetê ultimava os preparativos para o café da manhã. No quintal, Teco ia e vinha, limpando, colocando coisas nos lugares, alimentando galinhas e patos. Quando o menino se deu conta da presença do agrimensor, veio correndo em sua direção, trazendo algo na mão, que lhe entregou. Doutor Paulo, a tia Marta mandou entregar isso ao senhor. Paulo recebeu, verificando que eram as cédulas, que na noite anterior, havia ofertado à velha senhora. Quedou-se espantado com o fato. Você conhece a tia Marta? De vez em quando ela aparece, dá conselhos e vai embora. Onde ela mora? Isso eu não sei. Conhece alguém com o apelido de senhor? Não. Teco voltou para o quintal, ultimando os afazeres a que se propusera. Paulo, dirigindo-se a Tetê e Lívia, quis saber sobre a senhora da véspera. Vocês conhecem uma senhora idosa, que diz chamar-se Marta. Lívia tomou a palavra. Ela sempre aparece nas horas de dúvidas, aconselha e vai embora. Ela fala muito a teu respeito. Como, se eu não a conheço? Não sei, mas ela o conhece e parece preocupar-se com o que fazes. Paulo contou às duas amigas o que ocorrera na noite anterior e a inusitada devolução das cédulas por intermédio do Teco. Lívia, cada dia a vida me oferece facetas mais complicadas para entender os porquês dos fatos. Eu não gosto de estar metido no meio de tantos acontecimentos, inexplicáveis para o meu entendimento. Gostaria de viver uma existência normal como os outros, preso apenas às necessidades corriqueiras do dia a dia. Por que tantos mistérios, complicações e desencontros? Paulo, o que falta em você é a fé. Creia em Deus, na existência do mundo espiritual, na lei da ação e reação e na inexorabilidade da evolução e tudo se tornará claro para ti. Eu não posso acreditar naquilo que a razão não pode aceitar. E o que é razão para você? É a convicção que só a comprovação científica pode oferecer. Paulo, a comprovação científica é precedida pelo questionamento filosófico, pois nenhuma tese pode ser erigida, sem a base do pensamento filosófico. Antes da ciência e da pesquisa que ela impõe, existe a verdade, o conhecimento, de onde ela deriva. A fé é a crença nessa verdade, que precede a sua comprovação pela pesquisa científica. E essa verdade, meu caro doutor, é Deus, manifesto na existência. Lívia, de onde você retira esses conceitos, uma vez que você não frequentou escolas e não tem contatos com pessoas instruídas? Paulo, nada de novo existe no universo, o conhecimento está aí, inserido no livro da existência, basta que você tenha percepção para absorvê-lo. Teco aproximou-se de Lívia, dirigindo-lhe um olhar doce e cativante como se fora do cão para o dono. Tia, enchi a caixa d'água, limpei o quintal, dei milho às galinhas. Você quer que eu faça mais alguma coisa? Não, Teco, Deus te pague por tudo. Deus já pagou, tia, colocando vocês em meu caminho. Tchau, tia, tchau Tetê. O menino ia saindo, quando Paulo o chamou. Teco, fique com esse dinheiro para você. Não, doutor, é muito dinheiro, vão pensar que eu furtei. Leve o dinheiro, compre coisas, se alguém duvidar,
Mande falar comigo. Teco saiu correndo, como se perseguisse o vento. Paulo observou para as amigas. Essa criança guarda algum mistério em sua vida aí, eu estou tomado de curiosidade. Paulo, a vida guarda em cada encruzilhada um infinito de ensinamentos, para quem tem olhos para ver. Você está numa dessas encruzilhadas, basta abrir os olhos para perceber. O tempo fluía, o agrimensor se apegava ao trabalho de medição de terras, quase como desculpa para abstrair-se dos fatos que ocorriam à sua volta. Chico Berro, fazendeiro de muitos alqueires e milhares de cabeças de gado, era o homem tido e havido como o mais rico da região. Era trabilhar e bufão, fazendo prevalecer sua vontade pelo grito e pela força. Era um homem grande, ativo e trabalhador, vestia-se à moda dos boiadeiros, com botas de cano longo e o inseparável chicote à mão e o 38 à cinta. Era uma ameaça constante a quem estivesse por perto, pois gostava de ser obedecido e não tolerava teimosias. O apelido provinha do berro das vacas em suas inúmeras fazendas. Chico Berro, além da pecuária, explorava um garimpo, de onde jorrava diamantes e ouro em abundância, o que fazia aumentar sua fortuna, ambição e brutalidade. Certo dia, Chico Berro, sem se anunciar, entrou na casa onde residia o agrimensor, arrastando as esporas, indo direto para a cozinha, onde o dono se encontrava, na hora do desejum. Falava aos gritos, como era seu costume. Cadê o café, seu doutor? Paulo, um pouco assustado, veio ao seu encontro. O que deseja, seu Chico? O estranho visitante, sem ser convidado, puxou uma cadeira sentando-se nela, irreverentemente, de forma invertida. Quero que você vá comigo hoje, aviventar a minha divisa com a fazenda do Acácio, pois ele quer entrar em minhas terras. Além disso, eu quero nivelar um reigo d'água, para as batidas de meu garimpo. Nesta semana eu não posso, tenho compromissos já firmados. Deixe os compromissos pra lá, gritou o fazendeiro. Eu dei minha palavra. Palavra é dinheiro, é grana, é tutu. Pode ser para você, mas não para mim. Eu pago bem e adiantado. Não adianta, Chico, eu só posso ir na próxima semana. Pois então vá pro inferno com tua medição, eu vou procurar outro. O fazendeiro saiu como um furacão, soltando farpas, ameaças e palavrões, o que despertou a curiosidade da vizinhança. Paulo deixou que o mal-educado se fosse, consciente de que despertara a ojeriza do mesmo contra sua pessoa. Não demorou nada e um fiscal da prefeitura veio intimar o agrimensor para o pagamento de impostos referentes ao exercício da profissão. Logo mais, um contrato de serviços já firmado com um outro aparentado de Chico Berro, foi rompido sem explicações. Paulo começou a sentir o peso da influência do poderoso fazendeiro. Passados alguns dias, andando pela rua principal, o agrimensor teve a atenção desviada por palavrões e pancadas de um homem e gritos e choro de criança. O moço acorreu rápido, tomando ciência do que acontecia. Chico Berro surrava uma criança que apanhava mangas maduras dos galhos de uma mangueira, que caíam por sobre o muro alto da casa do fazendeiro, que ocupava todo o quarteirão. O jovem não suportou o que via, aproximando-se e tomando o menino das mãos do agressor. Você está maluco, Chico, espancando uma criança por causa de mangas que vão apodrecer? O fazendeiro raivoso, somando o fato à mágoa que guardava contra o agrimensor, esboçou uma reação pronta. O que você tem com isso, seu doutorzinho de merda? Você não pode espancar ninguém, se pensa que é dono do mundo, está enganado. Eu estou ensinando esse moleque a não ser ladrão. Ele não é ladrão, além disso os galhos da mangueira estão sobre a rua e ela não é tua. O povo iniciou uma aglomeração, com o maior número de pessoas que temiam ou detestavam Chico Berro. O menino agredido era o Teco,
conhecido do Dr. Paulo. O fazendeiro, exasperado, ameaçava aos gritos. Na minha propriedade quem manda sou eu, quem se meter apanha aí, se você não soltar esse moleque eu vou surrar os dois. Pois vem experimentar, seu Chico Burra. O fazendeiro, ao ouvir o deboche do moço com seu apelido, sacou de uma arma e veio como uma esfera esfaimada para cima dele. O povo, entre o susto e a comicidade do novo apelido que surgia, ria disfarçado, pois no fundo todos odiavam o fanfarrão. Algumas pessoas graúdas da cidade, comerciantes, fazendeiros, e outros se meteram na questão, tentando evitar um mal maior. Foi aí que apareceu uma freira, completamente desconhecida, aproximou-se do Paulo, tomando sua mão e a do Teco, convidando-os a saírem dali. Paulo, vamos embora, não vale a pena conflitar-se com ninguém. Paulo não teve como resistir ao convite da religiosa, que nunca vira, saindo com ela, que caminhava entre ele e o Teco, tomando veio da rua principal. Falavam. Quem é a senhora? Madre Angélica. Chegou há pouco tempo. Eu nunca vi na cidade. Cheguei há pouco tempo, mas já vi você algumas vezes. A freira, enquanto caminhavam, demonstrou conhecimentos sobre a vida de Paulo, que o deixou intrigado. Paulo, você já recebeu provas suficientes para tomar uma posição de aceitação das verdades eternas. A relutância contra a fé é fruto do orgulho intelectual que você deve vencer. A senhora acha que eu devo tornar-me católico? Não, eu suponho que te basta acreditar em Deus e na sobrevivência do espírito e sua caminhada evolutiva, com as pausas da reencarnação. Eu fico admirado de encontrar uma freira falando em reencarnação. Eu também, mas creia, a reencarnação é uma verdade necessária ao avanço do espírito para Deus. Teu bispo sabe que você pensa assim? Ele também acredita e propaga a verdade da reencarnação. Paulo estava admirado. O povo boquiaberto via uma freira, de mãos dadas com o agrimensor e o moleque Teco, caminhando rua acima, até desaparecerem na sinuosidade da via pública. A freira continuou sua fala. Paulo, eu acho que você deve ultimar o que está fazendo, voltar para a capital, retomar seus estudos, pois a verdadeira tarefa que você e um grupo de amigos têm pela frente está prestes a se iniciar ali. Voltando-se para o Teco, a freira observou. Filho, seja honesto, continue a fazer o que está fazendo, seja bondoso e obediente para Lívia e Tetê, e Jesus abençoará os teus passos. Teco olhou para a freira e balbuciou. Madre, eu prometo que não vou furtar mangas. Paulo interferiu. Teco, você não estava furtando mangas, aqueles galhos estão na rua, as mangas são de todos. Pode ser, mas eu não vou mais gostar de mangas. A freira sorriu, como se fosse uma flor abrindo as pétalas. E falou com a suavidade de uma flauta doce. Paulo, estamos perto da casa de Lívia, vá até lá, pois ela precisa de você. Eu vou andar um pouco mais com o Teco. O moço tomou o rumo da casa da amiga, observando a religiosa que desapareceu na curva, levando o menino pela mão. O agrimensor mergulhou em seus pensamentos, nas suas inquietações e dúvidas. Quem seria aquela freira doce, conselheira, que nunca vira? De onde ela retirou as informações a seu respeito? Sem respostas, passo a passo, chegou à casa de Lívia. Foi recebido pela jovem já instalada na cadeira de rodas, como se fora uma rainha no trono, tal era a alegria que demonstrava. Paulo a contemplava admirado com a beleza do rosto e um quê indefinível, de magia e força que fluía de sua personalidade mágica. Como está passando, minha boa Lívia? Estou cada vez melhor, principalmente pela alegria que você, a Tetê e o Teco me trazem. Como você pode se julgar feliz, presa a uma cadeira de rodas? Essa cadeira, meu amigo,
Não é a prisão, pelo contrário, são pernas que me dão a liberdade da locomoção. Lembra-te que há poucos dias eu estava jungida ao leito, enquanto que, agora, eu posso me locomover. Sou feliz. Mesmo assim, você tem limites e eu não sei como pode sorrir e espargir tanta alegria e otimismo. Paulo, todos temos alguma forma de limitação, alguns têm limites físicos, outros os têm no espírito ou no intelecto e, alguns, sem o saberem são limitados, mesmo em pleno vício, no poder e no fausto. A verdadeira liberdade só nos é atribuída pela fé, pela consciência da imanência do poder de Deus em nós. É o que te falta, meu amigo, o despertar da fé, da certeza de que o poder maior jaz dentro de ti mesmo. Lívia, eu não sei de onde você retira tanto saber. Do livro da vida, meu amigo. Onde posso encontrar esse precioso livro? No alfarrábio do tempo. Tete entrou trazendo uma bandeja com café e biscoitos para os amigos. Servia, enquanto falava. Paulo, eu fiquei sabendo que você teve uma altercação com o Chico Berro. Afaste-se dos caminhos dele, deixe-o ir para onde quiser e fazer o que desejar. Tome outros caminhos, é melhor para você. Paulo, sem defender-se, narrou o que acontecera aí, lembrando-se da freira, indagou. Vocês conhecem a Madre Angélica? Por quê? Inquiriu Lívia. O agrimensor narrou o episódio da interferência da religiosa na hora do conflito com o Chico Berro. Lívia abriu um leve sorriso, como se escondesse alguma coisa. Tete olhou significativamente para a companheira, sorriu e se foi para seus afazeres. Lívia, alguma coisa vocês estão escondendo de mim. Não escondemos nada, apenas estamos perplexas, como você. Essa bondosa religiosa, já nos visitou algumas vezes e, da mesma forma que a Marta que já vistes, ela aconselha, conforta e se vai, deixando um aroma no ar e muita paz no coração. São seres excepcionais, aceite-as como são e esqueça. Lívia, minha vida é uma colcha de retalhos de fatos contraditórios e intrigantes, que me colocam sempre em guarda e em dúvidas. Talvez fosse melhor que os fatos se escancarassem para mim de uma vez. Paulo, a ninguém é dado penetrar os desígnios de Deus, se assim, é porque deve ser o melhor para você. Lívia, o que é vida para você? A grande é a escola do espírito. E o que é o sofrimento? O sofrimento é o momento da advertência, para a reflexão e o retorno aos caminhos do bem. Ao teu entender, o que são as dificuldades? São as pausas para a comprovação do aprendizado. Se as lições foram aprendidas, as soluções serão sempre possíveis e mais fáceis. Teco chegou, veio ter com Lívia, beijando-lhe a mão. Logo a seguir foi entregar-se a alguma tarefa no quintal. A conversa entre o agrimensor e as amigas continuava, como sempre, em nível edificante. Passado algum tempo, o menino aproximou-se do agrimensor, entregando-lhe algo que trazia com muito cuidado. Doutor, a Madre Angélica mandou entregar-lhe isto. Paulo recebeu um pequeno encarte quadrado, onde se lia Agnus Dei. Não sabia o que era. Lívia, examinando o presente, afirmou que era uma relíquia de um santo da Igreja Católica, geralmente usado como amuleto. O menino completou a ordem recebida, dizendo que a freira recomendara que usasse aquilo perto de si, para lembrar-se de Deus. Você conhece a madre? Perguntou ao Teco. Não, doutor, não sei onde mora, mas sempre que estou chorando, ela aparece. Onde você mora, Teco? O menino olhou surpreso para o Paulo e saiu correndo, desaparecendo na primeira esquina. Menino esquisito, parece que não quer que saibamos onde mora. Alguma coisa ele está escondendo. Seja lá o que for, o certo é que ele é um menino bom, um espírito refinado. Disso não tenho dúvidas, afirmou Tetê.
Lívia, como sempre, abriu um sorriso, assemelhado a um impulso luminoso. Eu vou descobrir quem é e onde mora, resmungou o agrimensor. Paulo, não force ninguém, deixe a cada um o direito de ser o que é. Auxilie, mas deixe que cada um caminhe o seu caminho. Mas eu quero saber quem é ele. Paulo voltou para o seu trabalho, olhado com curiosidade pelo povo, onde passava, motivado pelo confronto com o Chico Berro. Ao passar em frente ao quarteirão de propriedade do fazendeiro, olhou para o cenário do conflito. As mangas estavam lá. No outro dia, elas apodreciam. Mais 2 ou 3 dias, elas estavam podres, inúteis, sujando a terra. O jovem remoeu os pensamentos. Por que sonegar frutas a uma criança faminta? Porque a ambição não tem limites. Porque o poder não tem coração. Se existe Deus, pensava o jovem, só Ele sabe por que fez o mundo assim. O tempo fluía, os fatos caíam no esquecimento, só um Chico Berro continuava o mesmo, cada dia mais rico e mais truculento. Todos o temiam e evitavam, só os ávidos de ganhos fáceis e desonestos, se aproximavam dele. A tia Isabel e seu marido, o Malaquias, que foram expulsos de suas terras, abocanhadas pelo fazendeiro, praguejavam. Deus cuida dele, meu velho, a justiça divina tarda mas não farta. Nada mulher, se ele é rico é porque Deus quer. Pobre nasceu para ser pisado. A vaca do pobre aborta e o boi do rico pare. Deus gosta só de rico. Não diga isso, malaca, Deus te castiga. Não duvido, mulher, eu sou pobre. Era uma conversa danada, cheia de mágoas e ressentimentos, mas o velho malaca tinha lá as suas razões. Pobre, espoliado pelo poderoso, doente, sem recursos. Onde está a autoridade, a justiça, ou o Deus dos pobres e humilhados? A vida continuava. Paulo queria saber onde morava o Teco. Contratou um moleque esperto para descobrir o que desejava. Não tardou a receber a informação desejada. Ele morava em um casebre tosco e miserável escondido por um capão de mato nas encostas da serra. Paulo decidiu ir ver quem era e como vivia o Teco. O sol se punha, escondendo-se na imponência da formação serrana. O agrimensor seguiu a trilha indicada pelo moleque vigia, saltando grotas, contornando elevações e pedras gigantes, até vislumbrar um rancho coberto de capim, sustentado por esteios de madeira roliça, paredes de taipa. Um cão vira-lata latiu, denunciando a presença do intruso. Paulo continuou aproximando-se, quando alguém, com voz sumida, ralhou com o cachorro. Vai deitar, Chibiu? O agrimensor colocou-se de pé na entrada. O de casa. Quem está aí? Sou um amigo. Se for de paz, entre. Eu sou de paz. O jovem deu os primeiros passos para dentro do casebre. Era de chão batido, mas estava exageradamente limpo. Uma prateleira de madeira lavrada a um canto, sustendo latas e algumas vasilhas velhas, um fogão de barro ao lado, frutas silvestres em uma cuia. No terreiro limpo e bem cuidado, varais sustinham trapos e algumas peças de roupas, limpas, secando. O agrimensor correu os olhos pelo único cômodo do casebre e defrontou-se com uma senhora, estendida em uma tarimba forrada com amarrados de capim, que o observava sem demonstrar medo. Os dois se olharam com evidente espanto. A mulher tinha olhos grandes e brilhantes, os cabelos compridos, que se jogavam teimosos sobre as dobras do capim que servia como travesseiro. Fez-se um alongado silêncio, rompido pela mulher. Quem é você? Não tema, eu sou Paulo, um amigo do Teco. Eu não temo nada, de mais a mais, já o esperava. Como você sabia que eu viria, se não falei com ninguém?
Tia Marta e Madre Angélica me avisaram. O que você deseja? O Teco é um menino interessante, de quem eu gosto muito, por isso quis saber onde morava e quem é ele. Ele fala muito do senhor e contou-me o caso das mangas. Por que ele esconde a senhora, tornando difícil qualquer auxílio? A história é longa e dói revivê-la, mas o Teco tem razão. Ele cuida sozinho da senhora. Ele é bom, corajoso e cuida com desvelo de mim. A nossa pobreza é compensada pela dedicação e amor do meu filho. Você conhece a tia Marta e a Madre Angélica? Elas vêm aqui, confortam-me, dão conselhos e se vão. É uma bênção e eu aguardo com ansiedade o retorno delas. Onde elas moram? Não sei. E o Teco, também não sabe? Ele já procurou muito e não encontrou. Como é teu nome? Lia. Você pode contar o que aconteceu, para estarem aqui escondidos? Talvez possa ajudá-los. Tia Marta disse que você é bom, por isso confio e vou contar o que aconteceu. Lia começou a sua história. Ela era filha de um homem rico, de família tradicional de Ouro Preto, de boa índole, mas que se envolveram em questões de terras e, por consequência, nas lutas políticas pelo poder. Lia fora educada em bons colégios, estudara música, artes e línguas, chegando a falar o francês, que era a língua da moda. Veio ao casamento, com um moço bom, da sociedade local. A vida parecia prometer oceanos de felicidade. As lutas entre famílias adversárias, aquecidas pelos interesses políticos, se avolumaram, tornando a vida dos dois clãs um tormento e uma ameaça constante. O marido, muito jovem, envolveu-se numa discussão com jovens adversários, resultando por ser morto a tiros na Praça da Matriz. Vingança de parte a parte, transformou a vida num inferno. O seu pai tomou a decisão de mudar-se dali, levando consigo todos os familiares que desejassem acompanhá-lo. Com os recursos que sobejaram, vieram para o longínquo sertão de Goiás, onde compraram fazendas, gado e pensavam recomeçar a vida. Lia, viúva jovem, bonita e sem filhos, vivia sua amargura, saudades e solidão, sendo acolhitada e protegida pelo primo Joaquim, que levava consigo o apelido de Quito. A presença constante, a delicadeza natural de Quito, fizera nascer uma amizade profunda, que o tempo transformou em amor. O romance começou, as reações também. Os familiares não admitiam um relacionamento amoroso à margem das bênçãos da igreja. Para enegrecer ainda mais os passos de sua existência, o pai veio a falecer, iniciando-se uma disputa ferrenha pela herança deixada. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Foi aí que ela e Quito, com poucos recursos que dispunham à mão, resolveram partir em busca de um outro lugar, onde pudessem reiniciar a vida em paz. Tudo ia bem nas novas terras. O Teco nasceu trazendo alegrias e cimentando o amor do casal. Descobriram-se garimpo de diamantes e ouro nas proximidades. A ambição se mostrou avassaladora. Os veios de minério indicavam a propriedade de Quito, como uma nova messe de riqueza. As propostas vieram velozes, para garimpagem associada. Quito resistiu. Aqui ou ali, uma invasão de garimpeiros, sempre repelida pela negociação. Foi quando apareceu Chico Berro, acompanhado de alguns capangas. Entrou na sala sem ser convidado, puxou uma cadeira, sentou-se, enrolou um cigarro de palha, que acendeu com uma binga de prata. Puxava a fumaça, soltando-a vagarosamente, com os olhos fechados, como se ruminasse um pensamento tenebroso. Quito tomou a iniciativa. O que deseja, Sr. Francisco? Eu não desejo, estou aqui para fazer um negócio com você. Que negócio? Estas terras que você ocupa, são minhas, você é um simples poceiro.
Eu as comprei de teus parentes, as escrituras estão aqui. Não, as terras que você comprou são do outro lado da serra e, assim mesmo, os documentos são falsos. O Chico Berro, diante da estupefação causada, aproveitou-se para continuar. Eu proponho a você uma sociedade. Vamos abrir as terras para o garimpo, o que produzir nós dividiremos ao meio. Eu não quero esse negócio, não gosto de garimpo, quero continuar minha vida como está. Eu não estou pedindo nada, gritou o fazendeiro, eu estou dando ordens. Você aceita, ou deixa as terras até o final da semana. Chico Berro havia forjado documentos, com a participação ativa do tabelião, para senhorear-se da gleba. O fazendeiro levantou-se, deu uma baforada na cara do Quito e gritou. Segunda-feira, quero as terras limpas, sem ninguém aqui, se queimar não fica nada vivo, nem as galinhas. E saiu arrastando as esporas, como um búfalo enraivecido. Quito, refeito do susto, esboçou uma reação verbal. Vou procurar a justiça. Chico Berro voltou-se, soltou uma gargalhada que ecoou na serra, respondendo aos gritos. A justiça, seu sacana, é para quem tem dinheiro e prestígio político, eu tenho os dois de sobra. Saiu, rindo, bufando e praguejando. Quito foi para a cidade em busca de socorro da justiça. Procurou o delegado. Senhor delegado, eu peço proteção contra essa barbaridade. Nada posso fazer, senão perco o emprego. Desalentado, foi ter com o juiz. O velho magistrado aconselhou. Só posso fazer alguma coisa, num processo, que se inicia com uma petição feita por advogado. Aqui, nenhum advogado aceitaria a tua causa. Aconselho a deixar as terras enquanto é tempo. Desanimado, Quito retornou, comunicando o insucesso a Lia. Preparavam-se para mudar-se no domingo. No sábado, a sede da fazenda foi sitiada, depois invadida. Quito ordenou à esposa que saísse com o filho Teco, pelos fundos. Os capangas entraram atirando, ateando fogo nas casas e currais. Quito foi morto com uma saraivada de tiros. Lia, no afã de proteger o filho, escondeu-se no mato, mesmo ferida por uma bala que se alojou na região da bacia. Chico Berro ainda ordenou a perseguição de Lia e do filho, para que não restasse resistência. Lia, passados anos de sofrimento sem recursos para extrair a bala, arrimou-se no pequeno filho para sobreviver. O ferimento a levara à paralisia completa das pernas. Lia, após a narrativa, olhou para o Paulo e completou. É essa, doutor, a minha trajetória, das luzes, da alegria e dos sonhos, as brumas da miséria, do sofrimento e da dor. Você não sente indignação com tanta injustiça? Não, doutor, a Madre Angélica me ensinou que, tudo no mundo tem uma razão de ser. Deus é justo, por isso que aconteceu, é consequência de algum ato nosso. Mas você nunca fez mal a ninguém. Nós só conhecemos o ato da encenação da vida. Outros foram vividos em encarnações que escapam à nossa percepção atual. O certo é que Deus é justo e sábio, sendo impossível que pratique injustiças. Já anoitecia, quando Paulo decidiu retirar-se. Não diga ao Teco que eu estive aqui. Doutor, eu não minto, só não digo, se ele não perguntar. Paulo beijou a testa de Lia, despediu-se e se foi para suas dúvidas. Pelo menos, agora, sabia quem era o Teco. Veio a noite como promessa de calmaria aos paixões, arroubos e inconsequências do homem, alguns sorrindo, outros sonhando, alguns amando. A escuridão da noite é indiferente, igual a todos no ódio e no amor. Só o agrimensor permanecia acordado, sem odiar, sonhar ou amar. Seus pensamentos se perdiam num emaranhado de dúvidas,
contradições e questionamentos. Pensava, por que os homens se matam, se despojam mutuamente, por que tantos desencontros na esteira da vida? Por que Lívia e Lia se encontram atrelados ao leito sem beber o néctar da vida, enquanto tantos maus saltitam livres e soltos? Por que o Teco não tem direito à infância? Por que lhe só negam mangas enquanto Chico berra o tripudia sobre gentes e fortunas? Onde está o Deus, que alguns dizem ser de misericórdia e justiça, no mundo que ele criou, onde impera tanta dor, carência e injustiça? O Agrimensor arrematou seus pensamentos, como se fosse vítima de abluatação da fé, concluindo: se Deus é sabedoria, amor e justiça, por que permite a guerra, a fome? Por que fez o inferno e o demônio? O Agrimensor, já ao amanhecer, foi traído por um cochilo. Entre o sono e a vigília, sentiu que alguém se aproximava, sem ruídos, como se fora uma pluma. Viu desenhar-se à sua frente a figura doce de Madre Angélica. Ela sorriu e balbuciou: Paulo, Deus não fez a guerra e nem o demônio, foram os homens quem os criaram. O mal, o sofrimento e a dor, resultam do comportamento dos homens. Mesmo assim o Criador nos oferece a benção da oportunidade para a retomada ao caminho do bem. O jovem despertou com o chiuear dos passarinhos e o barulho dos primeiros passos no cascalho da rua. A vida retomava o seu curso na esperança de cada dia. Paulo, como fazia todos os dias, encaminhou-se para a casa de Lívia, onde Tetê o guardava para o café da manhã. Durante o café, o moço contou às duas amigas tudo quanto acontecera na véspera, inclusive a visão da madrugada. As moças ouviram em silêncio toda a narrativa. Lívia, depois de algum tempo, tomou a palavra. Paulo, você já tem o acervo de conhecimentos capazes de convencer-te da verdade. Afinal, pelos fatos narrados por minha mãe, você já viveu experiências com o poder de convencer um bloco de granito. Não posso compreender tua teimosia em descrer da verdade que te é colocada diante dos olhos. O Agrimensor continuava calado, como se ancorado nos idos do passado. Teco, e vinha procurando ser útil na medida do possível. Limpeza da casa e do quintal, ninho de galinhas descobertos nas moitas, água nas caixas, pequenas compras na cidade e, entre um afazer e outro, os ouvidos atentos para as intermináveis histórias de Lívia. O menino ouvia, ela contava, ele fascinado, enquanto ela se deleitava com a presença oitiva do pequeno amigo, o que lhe ajudava a vencer a modo o tempo e as cadeias reparadoras da paralisia. O passeio pela cidade, na cadeira de rodas era um momento repleto de alegria para Lívia e de prazer para o menino que a impulsionava. Tornaram-se figurantes conhecidos nas ruas, visitavam pessoas e frequentavam as igrejas, protestantes e católicas, mas era no centro espírita que encontravam alento para o espírito. A voz de Lívia era melodiosa e extremamente afinada, tornando-se ainda mais agradável com o concurso de Tetê e do Teco. Chamava a atenção, prendia, emocionava. Assim passou a viver aquela jovem singular, espargindo alegria, numa redoma de expiação e dor. Após o relato de Paulo, Lívia, de comum acordo com Tetê, propôs que Lia, a mãe de Teco, fosse trazida para sua casa, onde poderia receber o mesmo tratamento. Paulo quis ouvir o menino. Teco, vamos trazer tua mãe para esta casa, aqui ela terá companhia e poderá ser melhor tratada. Enquanto isso você poderá frequentar o grupo escolar. Teco baixou a cabeça e começou a chorar, reprimindo o soluço que teimava. Quase engasgado ele falou: Doutor Paulo, eu não quero repartir meu sofrimento com ninguém. Teco, você reparte a alegria, pode repartir o sofrimento. Lívia interferiu na conversa tentando expungir a emoção que se avolumava no menino homem e no homem menino. Teco, você é mais forte que todos nós aqui, por isso vamos transformar esse sofrimento em alegria e canção.
Vamos debochar do sofrimento que ele acaba ou se muda. Teco sorriu. TT deixou rolar uma lágrima. O agrimensor escondeu as suas na desculpa do suor. Teco aceitou. Vamos ser alegres, tia, vamos fazer o sofrimento sorrir. Lia foi trazida e alojada num quarto limpo. Ela olhava espantada. Era um palácio, ou um pedaço do paraíso. Paulo continuou sua vida, sempre sonhando em ir para a cidade grande. A cidadezinha continuava agasalhando as gentes sem pressa, acostumadas à modorra cinzenta do entardecer sem fim, para o mergulho no esquecimento da noite. Foguetes estouravam, espantando o silêncio, denunciando que em algum lugar, pessoas teimavam em afogar a tristeza e a desesperança, na fé e na dança que se misturavam nas novenas interesseiras, que pagam promessas feitas, renovam pedidos no beija-fitas dos oratórios. O tema era sempre o mesmo: casamento, dinheiro ou saúde. Mas fosse qual fosse, a sanfona gemia, a viola acompanhava e o pandeiro marcava o ritmo do relabucho. A cachaça, branca e malvada, embaçava o entendimento e os olhos dos pais, exaltava o propósito casamenteiro das mães, enquanto rela-rela acendia o fogo dos dançarinos. Aqui ou ali, um casal escapava para a proteção do escuro, as moitas balançavam, as gerações aumentavam. Foi, é e será sempre assim, os afoitos se aproveitando e os que não sabem ou não podem, erigindo-se em moralistas, condenando. Não é possível negar o que todo mundo faz, só não faz aquele que não pode. A festança era na casa da Maria Fogueteira, mulher fornida, animada, festeira e abusada. Era presença certa em qualquer movimento, fosse casamento, batizado ou velório. Cantava, tocava viola, bebia de tudo sem dar confiança para tonteiras. Diziam as más línguas, que a garrafa é que ficava bêbada em sua frente. O marido, coitado, olhava, obedecia e aturava. Não era raro, diziam, dava o lugar na cama para o amante eventual. Nesse cenário danado, acontecia a novena, cuja cantoria e reza já dera lugar ao forrobodó. Paulo, insone, sem ter o que fazer ou para onde ir, passo a passo foi parar na casa da fogueteira, que veio recebê-lo esvoaçante. Ah, seu doutor, venha pra cá, vamos tomar um gole pra animar. Eu não bebo, Maria, vou só ficar olhando. Não senhor, se não bebe, come biscoito e café, pois é o que não falta. E foi empurrando o agrimensor casa adentro, como se fora uma presa abatida. Todos olhavam admirados. Paulo resistia sem convicção, afinal, chega de tanta austeridade, tanto não pode, tanta proibição. Passado o susto, veio o licor de genipapo e, com ele, a coragem e a animação. Maria Fogueteira puxou o agrimensor pelo braço. Vem cá, doutor, vem dar um conselho pro Chico, meu cunhado, ele quer se matar. O cunhado da mulher, conhecido por Chicunha, por ser um pão duro insuperável, estava assentado num canto da sala, absorto como se estivesse em outro mundo. Não dava atenção ao entra e sai das pessoas, no azafama da festa. Que bicho mordeu você, Chico? Ah, seu doutor, perdi o cabresto e a égua. Arranja outros. Aí é que tá o nó da peia, cabresto eu posso até arranjar, mas égua igual é difícil. O jeito é meter uma bala na cabeça. Que diabo te aconteceu, Chico? A Ciana. O Chico, fazendeiro sovina, casara-se com uma moça da cidade, letrada, ligeira no conto e no ponto. Chico gostava dela, bem mais jovem, exibindo-a como prova de sua capacidade de conquista. Mas não dava nada, tudo era regrado, trancado, medido. Um dia, Chico vendeu uma boiada e foi obrigado a receber um cheque, depois de muito esforço do comprador, pois aquilo era novidade na região. O banco tinha agência numa cidade maior,
demandando uma viagem até lá para o desconto. Chico não gostava de cidade grande, poucas vezes fora lá. Mas agora, tinha uma mulher sabida, que poderia ir em seu lugar. Tudo combinado, Ciana levada por um motorista, foi descontar o cheque. Desapareceu com o dinheiro, o motorista e o fordeco. Chico, sem o dengo da Ciana, queria morrer. Chico, arranja outro cabresto e outra égua. Boi você tem, vende outra boiada, mulher é o que não falta para homem rico. É doutor, mas Ciana só tem uma. Bem que ela podia ser como a Maria Fogueteira, que agrada aos amigos, mas deixa uma sobrinha pro marido. Chico, o que prende mulher é agrado e dinheiro, você só deu agrado para Ciana, ela deu no pé com o teu dinheiro e com os agrados dos outros. Arranja outra e aprende que mulher se prende com ilusão e milhão. Você tem razão. E se eu for atrás da Ciana e der o que ela quer, será que ela volta? Não sei, Chico, mas o que não falta no mundo é Cianas. Procura-me e recomece a vida. Algum tempo depois, o Chico estava com outra Ciana, cheia de ilusões e milhões. Ela satisfeita e ele feliz. Paulo, alimentado o desejo de ganhar dinheiro para libertar-se daquela vida, foi para a região dos garimpos, contratado que fora para nivelar regos d'água. Antes de partir, foi despedir-se de Lívia e suas companheiras. A moça cantava em coro com Teco e Tetê. Era bela e comovente a cena. Gosto da noite, da brisa, do luar, gosto da vida, de viver e amar. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, por favor. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 2. O garimpo. Os amigos que o destino juntara sob o mesmo teto, Lívia, Tetê, Lia e seu filho Teco, iniciaram felizes uma nova etapa da vida, mesmo com as restrições que lhes eram impostas, pelos inexplicáveis labirintos da existência. O agrimensor que provia a casa do necessário, se preparava para ir aos garimpos de ouro e diamantes, para onde todos se deslocavam em busca de riquezas sonhadas. Teco seria o virtual homem da casa. Ele continuaria cuidando do quintal, das compras e de atender as mulheres em suas solicitações. O agrimensor, alimentando seus sonhos, se foi para a aventura garimpeira. Teco continuou ali, fazendo o seu trabalho, armando arapucas e colhendo frutas silvestres, para agradar e suprir a alimentação. O garimpo materializava o sonho de riqueza para os poucos, enquanto afundava muitos na desilusão, aumentando a miséria crônica em que viviam atirados. Era um amontoado amorfo de ranchos grosseiros, construídos com o descuido da pressa, que se escoravam uns nos outros, quase suplicando o direito de permanecerem de pé. As ruas eram caminhos ou trilhas circundando barrancos e buracos abertos para o desmonte do cascalho. O povo, amontoado, policrônico, se agasalhava em ajuntamentos circundando as catas, como se vigiasse as riquezas escondidas na suvenice da terra. Aqui ou ali, um rancho grande, escoteiro, coberto com palhas, paredes de taipa, denunciava um dos locais importantes do amontoado, que eram o cabaré ou comércio do carcamano esperto. Em segundo plano vinham a capelinha singular lá no alto e a pensão da doca. No rancho do João Turco, o carcamano, como era conhecido, comprava-se e vendia-se tudo, até a honra e a vida. Para as gavetas do carcamano, escorria quase tudo o que era produzido no garimpo. Ele trocava quinquilharias, tecidos e calçados vagabundos, armas, munição e cachaça, por ouro ou diamante, que avaliava no olhômetro. O quilo do carcamano tinha 800 gramas, o metro, 80 centímetros, a dúzia, 11 peças e assim por diante. Na hora de fazer as contas, se fosse para pagar,
As centenas se transformavam em dezenas, estas em unidades. Se fosse para receber, o raciocínio se invertia. Ele financiava, fornecia, estimulava a abertura de frentes de serviços, mas na hora do acerto, atolava o ferro na presa ignorante e fácil. Alguns mais afoitos, estrilavam, sem sucesso, hoje ou amanhã viriam dar o beiço para a sovela do desalmado carcamano. O cabaré, outra instituição importante naquela sociedade alvoroçada e aventureira, não era diferente das demais. Lá cruzavam-se todas as paixões, valentias e molecagens. Lá vibravam e se confundiam, o amor, a vida e a morte. No ranchão imenso, de chão batido e taipa, dividido ao meio por um imenso corredor, que mais se assemelhava a uma estrada, os quartos ou cubículos ficavam ao longo, como verdadeiros alçapões do amor comprado. Na frente, um espaço largo, com um botequim ao lado onde eram vendidas a cachaça, a bala e a vez de amar. Bancos compridos, de madeira roliça, permitia que os fregueses aguardassem a sua vez sentados. A sanfona fanhosa e desafinada, o cantador rouco e o pandeiro surrado, convidavam para a dança mal ajambrada de homem com homem. As mulheres não podiam, estavam na ponta da fila do amor, fingindo agradar em camas de varas ou redes. Naquele ambiente macabro, as mulheres se vendiam e os homens se matavam. A cafetina e o rufião lucravam. A pensão da doca, outro ponto importante para aquela comunidade, era o lugar onde os chegantes podiam fazer a pausa para o mergulho naquele labirinto de paixões, ilusões e ambições desmedidas. Doca, uma paraibana trintona, roliça, azeitada e esperta, de certa forma era a voz mais respeitada daquele amontoado humano. Era sabida, razoavelmente letrada, lia e escrevia cartas para os garimpeiros analfabetos. Dava comida e mantinha uma prateleira de remédios para socorrer os adoentados, vendendo-os por uma exorbitância a quem podia pagar e dando de graça aos garimpeiros lesos e escalabriados. A botica da doca, como era conhecida a prateleira de remédios da paraibana, além dos remédios conhecidos, tinha 3 que ela usava para quase tudo: aguardente alemã, para as doenças de dentro, como ela dizia, o permanganato de potássio, para as doenças de fora, e as caixas com raízes, que diziam servir para tudo, até perna quebrada, saudade e falta de dinheiro. O certo é que a doca era a palavra mais pronunciada, no prazer, na dor, na vida e na morte, naquele fervilhar de paixões. Foi esse o cenário que o agrimensor encontrou ao chegar ao garimpo. Ele havia contratado os serviços de nivelamento de águas, para a construção de barragens e regos, alimentadores do que era conhecido por batidas d'água, para o desmonte de manchões e a lavagem do cascalho. Era a alma dos garimpos mais ricos e, só os mais espertos e fortes podiam dominar uma batida d'água. Paulo arranjou-se como pôde, na pensão da doca. Ela veio pronta e prestimosa, desconfiada mas interesseira, o que era da sua alma. Como é doutor, é o senhor que vai arrumar a água do córrego fundo para o carcamano. É, doca, eu fui contratado para isso. Olha, seu doutor, se o João Turco puxar água só para ele, vai dar forrobaldo no terreiro. Mas o córrego fundo não está dentro das terras dele. Não, ele nasce fora, entra nas terras dele e sai, ele não pode usar as águas só para si. E tem mais, garimpo é de todo mundo, garimpeiro só é dono da sua cata ou de sua batida d'água. Paulo sentiu que não seria diferente dos outros lugares, ali também o homem cavalgava o corcel da ambição. Percebeu o agrimensor, que seria colocado na linha de fogo de mais uma disputa. O agrimensor informou-se de tudo, da vida, das lutas, das rixas, pela boca da doca. Gostou da paraibana, era inteligente, esperta, decidida. Quis saber mais. Doca, como é que você se aguenta no meio dessa massa desenfreada e sem limites?
doutor. O homem só é dominado pelo cabresto das conveniências, sejam elas da boca, do sexo, do bolso ou da força. Ninguém escapa disso, por isso eu sou respeitada. Tenho dinheiro, a comida, o remédio, sustento o cabaré longe de mim e carrego comigo uma pistola Walter para convencer os teimosos. Ninguém se atreve, todos concordam ou me obedecem e eu vou vivendo. E o marido? Não tenho, não aceito cabresto. Mas você é nova, sadia, não tem necessidade de um companheiro? Homem para mim é como bala, a gente usa quando precisa, depois joga o cartucho fora. E qual é o revólver e a bala do momento? Nenhum. Eu só vou pra cama com um homem limpo, sadio e desimpedido. Estou aqui pra ganhar dinheiro. Já ganhou muito. Nem tanto, nem tão pouco, espero ganhar mais pra dar no pé. A conversa ia bem, a Doca tinha língua solta. Era a hora do jantar, o arremedo de mesa foi posto, o Agrimensur e seus companheiros convidados. Os pratos esmaltados amontoados, as panelas colocadas na mesa. Kebab, costela mindinha, arroz com guarirobe pequi. Era um banquete para quem guardava uma fome de 2 dias. Barriga cheia, café tomado, o Agrimensur se preparou para encontrar o João Turco. Doca o advertiu. Cuidado, quem anda à noite aqui, só sabe que vai, nunca sabe se volta. Por quê? Tiro solto, bala doida, mata mais que maleta. Mesmo assim o Agrimensur foi ao encontro do homem que o contratara. João Turco o recebeu com calculada gentileza. Mandou servir um vinho de seu uso exclusivo, pedacinhos de queijo do sertão, carne de sol assada, como tira-gosto. A conversa se iniciou franca, solta, quase amiga. Paulo, eu quero jogar a água do córrego fundo, bem no espigão, começando no malhador, para aproveitar todo o manchão. Devem ser mais de 200 batidas d'água. E quero isso logo, para aproveitar o período da estiagem. Isso tudo vai depender de 2 coisas, o desnível do terreno e o teu direito de propriedade sobre as terras. O desnível você estuda com os teus aparelhos, quanto ao direito de propriedade, deixe por minha conta. Não, meu amigo, eu não vou invadir propriedade alheia, só trabalho com a concordância dos proprietários. A maior parte das terras são minhas, parte delas, dizem pertencer aos herdeiros dos Rodrigues. João, eu vou te dar um conselho, pois já vi isso muitas vezes, nestes casos é melhor a esperteza que a força. O que você acha que devo fazer? Você tem dinheiro, financia tudo, depois cobra um percentual diferenciado. Quem for dono da terra, você cobra menos, quem não for, paga mais. No fim você vai comprar e vender para todos e, por isso, vai ficar com quase tudo, e sem brigar, que é melhor. Bem pensado, doutor, vamos fazer assim. O trabalho começou, as expectativas iam às alturas, seria trabalho certo para mais de 1000 homens. O diamante estava ali esperando, não havia dúvidas, o dinheiro ia correr solto. Após alguns dias de trabalho, piqueteamento pronto, abertura do rego iniciada, ao entardecer de um sábado, o Agrimensur regressou para o seu rancho, fatigado pelo trabalho duro. Descansava na rede, quando a Doca, sem nenhuma cerimônia entrou, colocou um banco em frente ao jovem e desatrelou a língua. Falou de Deus e do diabo. Contou de suas quisilas e negaças com o carcamano. Paulo percebeu que havia uma disputa entre ela e o turco, pela maior fatia do trabalho dos garimpeiros. Inegavelmente o povaréu preferia a Doca, era ela que alimentava, curava e servia de mãe e mulher. O carcamano só explorava, só pensava na percentagem. A Doca botou para fora o que pensava. Doutor Paulo,
Eu tenho aqui uma cessão de herança da maioria dos herdeiros do Coronel Rodrigues. Quero a metade das batidas da água, do contrário ninguém vai ter nada. A mulher entregou ao agrimensor um calhamaço de papéis, procurações, recibos, escrituras públicas e mapas, que provavam a sua expectativa de direito. Paulo percebeu que a coisa iria feder. O seu trabalho corria o risco de ser perdido. Doca, só há um jeito de se resolver isso, é conversando com o João Turco e procurando uma saída. Não tem saída, doutor, ou me dá a metade, ou eu bagunço tudo. Onde você vai arranjar forças para obrigar o Carcamano? Aqui trabalham por volta de 3.000 garimpeiros, no mínimo 2.000 a 2.500 querem o que eu quero. Não tem saída, ou cede, ou vai piar em outro terreiro. Então vamos falar como João Turco amanhã. Está certo, bem cedo. Foi uma noite danada, aquela, não havia jeito de dormir. Um bule de café se foi. O galo cantou amidado, anunciando o dia. O sol saiu, iluminando o cenário de esperanças e sonhos, sempre distantes e irrealizados, que é o garimpo. O povoado garimpeiro fervilhava de pessoas indo e vindo, numa azáfama febril, cada um correndo para os seus afazeres, sua cata, suas esperanças. Na ruela tortuosa, que era o caminho principal entre os amontoados de cascalho lavado e a rancharia que teimava em ser casa, descia um cortejo formado por pessoas que conduziam 2 defuntos em redes armados em varaus, sustentados nos ombros de carregadores que se revezavam. Paulo quis saber. Doca, o que é isso? Morre muita gente aqui. Hoje morreram poucos, só 3, um empachado e esses 2 aí que brigaram por mulher, se mataram e vão pro inferno, na garupa um do outro. Doca, vocês aqui não respeitam os mortos. Nem os vivos, seu doutor, aqui quem tem a goela maior engole o outro. Você tem a goela larga? Não, mas faço força e vou engolindo o que posso. Você não tem religião, não reza. Só pensa em ganhar. Aqui quem fica rezando é engolido pelo sabido. Mas e a alma e a salvação dela? Quem tem grana, paga, o padre reza pra gente. E o céu ou o inferno? Quem tem tutu, vai pro céu, quem não tem, já tá no inferno. Quem mata aqui nestas bandas, o que acontece com ele? Vai preso, paga a carceragem e volta pra matar outro. E quem rouba ou furta? Já morreu, ninguém perdoa ladrão. Estranha concepção de justiça aquela, mas era um ordenamento natural que os próprios fatos impunham. A autoridade, pouco diferente, estava longe dali, fazendo-se presente, apenas, na pessoa do coletor, para cobrar tributos e sumir uma parte na corrupção e o soldado, cuja farda impunha respeito e admiração, o qual prendia, julgava sumariamente, soltando quem pagasse a cara carceragem, espancando e matando os que não possuíssem nada, para acalmar aquele estranho juízo de justiça. Doca sabia disso, daí porque juntava dinheiro e diamantes com sofreguidão, prometendo sair dali, tão logo alcançasse recursos para iniciar uma vida nova bem longe, onde, segundo dizia, gente fosse gente. Tomaram um café, quase um almoço e foram os 2 ao encontro do João Turco. O Carcamano os recebeu com desconfiança. Sabia quem era Doca e pressentiu que algo de estranho pairava no ar. Como é doutor, tá perto de terminar o serviço. Não, João, falta muita coisa, mas apareceu um problema para você resolver. Problema quem resolve é o doutor e não eu. Esse não é problema técnico, é coisa que só você pode decidir. Que diabo de problema é essa? O turco, quando queria, falava um português razoavelmente correto, mas quando não queria, ninguém seria capaz de entender o que falava. Paulo contou tudo, mostrou os documentos da Doca,
que a tudo ouvia e observava com 1000 olhos e outros tantos ouvidos. O turco subiu nas paredes. Ficou quase maluco de raiva. Esse nega Doca tá doida, eu comprou tudo, pagou com dinheiro honesta, toda a fazenda é meu. Doca não esperou ser chamada a falar, soltou logo os cachorros no carcamano. Turco sem vergonha, você não comprou nada, você não tem dinheiro honesto, tudo teu é tomado dos outros. Essas terras você comprou uma parte tapeando alguns herdeiros. Eu sim, comprei e paguei, os documentos estão aqui. Documento nada, isso é papel vagabunda que você falsificou. Quem falsificou foi tua mãe, pois para parir uma coisa que nem você, só falsificando gente. Eu botar você pra fora. Se tocar a mão em mim, vai feder sangue no terreiro. Quando os dois estavam para se agarrarem, Paulo chamou João Turco para os fundos da casa, quase o arrastando para segui-lo. Doca ficou ameaçando Deus e o mundo, prometendo inclusive incendiar o armazém do turco. Sentados na mesa da cozinha, servido chá pela trêmula esposa do carcamano, Paulo tomou a palavra. João, onde estão teus documentos comprovando a compra dos herdeiros do Coronel Rodrigues? Olha, eu comprou, tudo de palavra. Eu pagou, eu confio neles. Documenta é papel, é besteira, depois assina. Não, João, documento não é besteira, é com eles que você prova que comprou. A Doca tem os dela, todos na forma da lei. Aqui não tem lei, manda quem tem dinheiro e eu tenho muita. Não é só o dinheiro, manda quem tem poder e a Doca tem mais de 1000 homens para invadir a área, além dos documentos em mãos. Ela tem 1000 homens, doutor. Tem e tem dinheiro também. Então eu tá desgraçada. Não, João, é só fazer um acordo com ela, você fica com uma parte e faz o que quiser e ela fica com a outra. Mas tudo no documento, no preto e no branco. Uai, turco, agora documento vale. Mas eu é honesta, e ele não, é precisa documento boa. Tá bem, tudo no documento. Eu aceita, você vai e faz acordo com essa cadela. Paulo voltou para a sala onde estava a Doca, bufando de raiva, para contar o ocorrido. Ela limpou o rosto, abriu um sorriso largo, deixando à mostra os dentes de ouro que enfeitavam a boca. Então ele aceita. Aceita, mas maneiro teu jeito pra não entornar o caldo. Paulo foi lá dentro, bebeu água, tomou fôlego e voltou com o carcamano pelo braço. O turco viu a Doca, abriu um sorriso safado e mentiroso. Doca, amigo, não liga pra besteira que eu falou, eu sou besta, não entende de documento. Agora doutor me explicou, eu ficar sabendo você é meu sócio. Vamos ganhar muito dinheiro junta, vamos ser mais amiga, eu gosto muito de você. Tá bem, João, eu não tenho raiva, só quero o que é meu. Mas não tem sociedade nenhuma, você fica com sua parte e eu fico com a minha. Tudo no documento. Tudo assinado na frente de testemunhas. Aquela encrenca parecia terminar ali. Paulo, após formalizar o acordo singular, voltou com a Doca para a pensão, já na hora do almoço. Doca, por que você foi tão grosseira com o turco? Doutor Paulo, gente daquela espécie, só recua ou cede, com medo de prejuízo. Ele não tem documento e ninguém gosta dele. Ele sabe que se me enfrentasse ia levar pancada na cabeça, com prejuízo certo. Você é um capeta, mas tome cuidado, um dia a casa cai. A minha está bem armada. Doca, como é que você concilia a pensão, o garimpo e o bordel para ganhar dinheiro? Eu não vejo diferença no ganhar dinheiro com os braços, com a boca ou com o sexo, desde que sejam dos outros. A única coisa que deve ser nossa é a cabeça para pensar. Você é desbocada demais, Doca. Não,
Doutor, eu apenas sou o que sou, eu não sei fingir. Quando eu ganhar dinheiro, vou sair daqui e vou fingir lá na cidade. Vou bater palmas, aplaudir, sorrir, vou fingir que confio na justiça, que respeito a lei, vou até para a igreja, fingir que acredito, tudo para viver bem e me safar do inferno. E riu solto, a danada, parecendo debochar da vida e do atônito agrimensor. O movimento no garimpo ia intenso. Garimpeiro bamburrando, desacorçoando, morrendo, matando. O cabo prendendo, extorquindo e soltando. O coletor cobrando, escondendo uma parte e multando. O padre, rezando, casando, absolvendo e cobrando. A doca e o carcamano lucrando. O teco-teco esvoaçava balançando as asas sobre a buraqueira do garimpo, procurando ajeitar-se na tortuosa pista, para descer, numa verdadeira acrobacia e perícia de pilotos formados na escola da vida. O capangueiro descia, importante, invejado, avaliava a mercadoria pelo preço que queria, pagava do jeito que desejava e se mandava, sumindo no céu cinzento de fumaça. Só a doca e o carcamano não vendiam suas mercadorias. A doca amealhava diamantes e algum dinheiro, pela comida que fornecia aos garimpeiros na pensão, pelo aluguel das prostitutas no bordel e pela meia praça dos garimpeiros nas batidas da água e catas que fornecia e financiava. O carcamano juntava o que podia, trocando bugigangas, tecidos baratos e quinquilharias, por diamantes, subavaliados pelo olhar de cobiça e rapina. A vida continuava, os sonhos, as esperanças, o trabalho duro, tudo desaguando no desalento, na desilusão ou na morte. Poucos bamburravam, sorvendo uma alegria fugaz, que não ultrapassa o sono mal dormido de uma noite. Paulo sentia ciúme estranho naquele caleidoscópio de ódios, sonhos e paixões. Caminhava para o seu rancho, quando ouviu um barulho, onde se misturavam gritos, impropérios e gargalhadas desrespeitosas. "O que é isso?" perguntou alguém que passava. "É um louco que amarraram numa árvore. Uns dizem que é doido, outros, que tem espírito no couro. Tem quem diga que é o diabo que tá na pele dele." Paulo continuou no seu caminho, até frontear a árvore onde o homem se debatia preso por cordas e correntes, rodeado por curiosos. Aproximou-se do local, atraído por uma força irresistível. "Por que o tratam assim? Ele é louco, é varrido da cuca, se ficar solto, começa a fazer besteira. Xinga, joga pedras, agride, fala palavrão e não respeita ninguém. Mas ele vai ficar aí, amarrado a vida toda? Vai, o que vamos fazer? Não tem lugar para trancar ele." Rosnou o cabo, comandante do destacamento policial. "Deve haver uma solução, ele é doente, mas é gente, não pode ficar amarrado até morrer. Eu acho que é melhor matar logo ele. A gente mata ladrão e valente que perturba, por que não fazer o mesmo com ele?" gritou o cabo, acolitado pelo soldado alcunhado por Pássaro Preto, um minotório matador. "Então mata logo, não judia dele", gritaram alguns. Naquele momento, a doca, a dona da pensão, tomou o cacete da mão do cabo e gritou firme: "Ninguém vai matar ninguém, se quer matar, vai matar sua mãe." O cabo, rilhando os dentes, rugiu: "Sai daí, se não te meto na cadeia e te meto o pau, pra você aprender a respeitar a autoridade." "Autoridade nada, você é um safado que se vale da farda, para tomar dinheiro e pisar no pescoço dos fracos. Comigo, você vai se estrepar, seu milico filho da puta." A coisa ia nesse tom, 2 ou 3 soldados cercados pela multidão de garimpeiros, que apoiavam a mulher, valentona. Todos tinham medo e raiva dos policiais. Começaram a gritar em coro: "Dá na cara dele, doca, vamos linchar os milicos. Lincha, lincha, lincha,
Eram mais de 200 homens cercando o pequeno contingente policial. Paulo foi tomado por uma coragem, que em verdade não tinha. Subiu num cupim e gritou para o povo. Todos admirados pela intervenção do jovem, pois acreditavam ser ele uma autoridade, pelo simples fato de medir terras, dividi-las e apaziguar questões, pelo que era conhecido como doutor, calaram-se e ouviram. Ninguém vai matar ninguém. O cabo e seus soldados vão voltar para a delegacia, pois são autoridades aqui. Nós vamos encontrar uma solução para este homem. O cabo sorriu largo, satisfeito por ver sua autoridade respeitada. O povo, inclusive Doca, obedeceram o comando do agrimensor. O louco ouvia tudo rindo. Depois de um breve silêncio, o homem acorrentado falou. E ainda dizem que eu sou louco. Quem seria verdadeiramente maluco, eu que discordo deles, ou eles que me acorrentam e tentam matar-me? Quem é bandido, aquele que foge para não morrer, ou os que perseguem para extinguir a vida? Quem é errado, aquele que reage ao mal ou os que agem na sua prática? Quem é melhor, quem reprova a agressão à natureza, ou os que agridem e esburacam a terra, envenenam a água, corrompem ou matam, pela aquisição dos tais de diamantes? Por isso eu acho que eu sou sano e eles insanos. Paulo ouviu, surpreso, aquele discurso revoltado. O homem falava bem, demonstrava inteligência e uma boa dose de conhecimentos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Então você não é louco? Não, eu sou perfeito. A única loucura minha é discordar da loucura dos que se dizem sãos. Como é teu nome? Eu não tenho nome, família, identidade, eu não existo. Eles, os que se dizem sanos, tiraram tudo de mim. Paulo sentiu que aquele homem, bem ou mal, era preso de uma revolta oceânica contra a sociedade, a família e, talvez, contra a própria existência. Era inteligente, culto, algo o macerava por dentro. Você está com fome? A fome, o frio, as agressões, são o lugar comum de minha vida. Eu sou um pária no caudal da riqueza, um solitário no burburinho da multidão e um injustiçado, no altar da justiça. Eu sou um dos excluídos da experiência da vida. Paulo sentiu que ele não era um louco, ou, pelo menos, não era um louco comum. Eu vou desamarrá-lo. Você promete não agredir ninguém e não fazer besteiras? Eu não agrido ninguém, apenas reajo às agressões, não faço besteiras, apenas tento viver. Paulo desanantou os nós, cortando cordas, desembaraçando correntes. Tomou o homem pelo braço, a Doca do outro lado, tomaram o rumo da pensão, sob os olhares atônitos da turba. O cabo, ainda assustado, observou. Seu doutor, se ele fizer alguma bramura, não venha se queixar. Cabo, vá cuidar dos bêbados e dos brigões, deixe que eu cuido dele. O louco, caminhando com esforço, vencendo as contusões recebidas, seguia com o agrimensor e a Doca. Começou a falar, ao compasso das passadas. Apesar de tudo, eu não tenho raiva deles, são ignorantes, incapazes de alcançar os limites do bem e do mal. Mas, não posso concordar com seus exageros, suas agressões gratuitas. Está bem, mas qual é o teu nome? O pária não tem nome, não tem identidade, é apenas um ponto geométrico, na grande reta da existência. O ponto é a única concepção geométrica, que não prescinde de limites, pois é, apenas, a intersecção de retas. No meu caso, eu resulto da intersecção das retas do ser e do existir. Mas ninguém pede que se convencione uma designação para esse ponto, para destacá-lo dos demais. Como podemos designá-lo? Ninguém pode dar limites para o ser e o existir. Calou-se um pouco. Passado algum tempo, recomeçou, com inegável inspiração. Revivendo os caminhos,
os atalhos que trilhei. Retornando aos escaminhos da existência, eu não sei quem fui, sou ou serei. Sorriu e completou. Se insiste, pode me chamar Belchior. Belchior, o novo problema ou solução do agrimensor, foi instalado num quarto dos fundos da pensão. Recebeu roupa nova e limpa, barba e cabelo feitos, higiene completada, alimentação adequada. Todos foram advertidos para tratar o Belchior como uma pessoa normal. A vida continuou, a rotina era a mesma. Paulo, com receios, convidou Belchior para acompanhá-lo ao trabalho, o que foi aceito com rara demonstração de alegria. Assimilou com facilidade o manuseio dos instrumentos de topografia, auxiliava na feitura dos cálculos, caderneta do campo, elaboração da planta, demonstrando conhecimentos seguros de geometria, física e matemática. Quem seria aquela criatura? Que diabo estaria fazendo ali? Era o questionamento de si para si, constante na mente do agrimensor. Uma noite, após o trabalho estafante do dia, Belchior confidenciou ao novo amigo Paulo. Eu não sou louco, como dizem, mas em alguns momentos, sinto impulsos que não posso dominar, guardando a impressão de que uma ou múltiplas personalidades se apossam de meu campo consciencial. Aí eu me perco, o controle da vontade se desatrela levando-me a falar coisas que desconheço e a praticar atos contrários aos meus desejos. Quando esse processo se demora, algumas vezes eu mergulho no esquecimento, por dias ou meses, para ressurgir depois, em outras situações ou lugares, sem saber como ou porquê, o que aumenta o meu desespero e a intolerância das pessoas. Eu sou acompanhado por seres ou duendes, bons e maus. Quando os maus predominam, eu caio no lodaçal. Quando os bons predominam, como agora, os espinhos são afastados de meus caminhos. Não sei o que é isso, só sei que não é uma patologia, mas um estado, um influxo que vem de fora. Você foi sempre assim? Como foi possível estudar e aprender o que sabe? Quando criança, eu me lembro, sentia presenças incômodas, alucinações, recheadas de seres disformes, aqui ou ali, aliviadas pela presença de seres bondosos, belos e suavizantes. Os meus pais, muito rígidos, ralhavam, debitando ao medo de crianças, os fatos que eu denunciava. Na puberdade, os fenômenos se agravaram com o despertar da sexualidade. Fui levado aos médicos, às clínicas, aos remédios hipnóticos e anticonvulsivos. Nas clínicas encontrei o que se poderia catalogar como câmaras de terror. Os choques elétricos, as agressões sexuais por parte de serviçais despreparados. Afundei no poço escuro da perda da personalidade. Cansados de minhas fugas das clínicas psiquiátricas, meus familiares abandonaram-me à minha própria sorte. Hoje vivo assim, entre a luz e as trevas, o ser e o não ser, sem saber o que sou e para o que sou. E onde você conseguiu aprender o que sabe, pois não me parece inculto? Fiz até o 3º ano ginasial, com bom aproveitamento. Gostava e gosto de ler. Mas muito do que falo, vem de fora por mecanismos que não compreendo. Você já leu sobre o Espiritismo? Já, mas não gosto. Aprendi a não gostar como meus familiares, que eram protestantes e muito ligados à Bíblia. Você leu a Bíblia? Pouco, muito pouco. Eu o considero inteligente e bem letrado, com personalidade agradável, perfeitamente capaz de superar tudo isso e viver uma vida normal. Só não sei como fazê-lo. Dr. Paulo, eu percebo quando essas forças que me abatem e me precipitam no fosso, começam a superar minhas forças. Elas iniciam sua ação nefasta, por uma irritação contra tudo, de um simples ruído, uma gargalhada ou uma música. Segue-se uma excitação incontrolável para caminhadas, discursos, contestações e uma capacidade atilada de ver os defeitos e falências, de pessoas, fatos e coisas.
Daí a mais um passo eu me sinto desdobrado em várias personalidades. Vejo as pessoas e seus passados, passando a agredi-las com fúria. Vejo cenas remotas, de outros tempos, sentindo-me inserido nelas como participante, com reflexos desagradáveis ou agradáveis conforme as circunstâncias. Calou-se por um pouco, levantou-se, foi até o pote d'água, serviu-se e voltou, recomeçando sua confissão. Paulo ouvia, ciente de que aquela enxurrada de confidências poderia aliviar a mente do louco. Ele continuou. Uma cena teima em permanecer gravada em minha mente. Eu me vejo como guardião de uma bela e rica senhora, que exercia verdadeiro fascínio sobre mim. Em dado momento, vejo claramente o momento em que, por ciúme, assassinei um seu galanteador. As feridas que produzi naquele homem, laceram minha própria carne. Aquela cena se apaga e é substituída por outra, na qual me vejo, em outro local, agora como feitor obediente à mesma e bela senhora, auxiliando a enjaular uma escrava formosa e inocente, por simples ciúme da bela dama. Essa jovem e atraente escrava, pereceu enjaulada, escondida, com a minha participação direta, o que fazia como tributo a um amor louco e impossível àquela dama, a tudo alheia e distante. Esse pesadelo me leva a ver aquela bela mulher acorrentada, servida diligentemente por uma criança, que guarda as feições de seu esposo. É difícil libertar-me do impacto dessa cena por algumas semanas, sendo o meu maior receio seu retorno ao campo de minha imaginação. Olha, Belchior, eu não sei como ajudá-lo, não sou letrado em psicologia. Entretanto, estou convicto que você não é louco, o que falta é uma ponte para que você atravesse o fosso do desequilíbrio, vindo do irreal para o campo da realidade fática. Se você concorda, vou tentar fazê-lo. Como? Quando você começar a sentir a presença do duende do mal, me avise e eu irei esforçar-me para trazê-lo à realidade. Só preciso de uma coisa, que você cultive a ideia de obedecer-me. Se você me obedecer, eu te auxiliarei a atravessar a ponte. Vou fazer o possível, doutor, eu prometo. A vida continuou seu curso, com a agitação própria do entrechoque de interesses, ambições, ódios e sonhos desfeitos. Um novo elemento veio agregar-se ao já conflituoso cenário de disputas. Chegava o Chico Berro, fazendeiro rico e ambicioso, nosso conhecido, agora travestido de tocador de garimpos e comprador de diamantes. Ele se dizia proprietário de parte das terras, onde o garimpo explodira. Fez construir ranchos grandes, suprindo-os de mercadorias e provimentos necessários ao abastecimento, abriu catas e aliciou meias praças para o trabalho aventureiro e quase escravo. Como consequência do grande volume de cascalho retirado e lavado, o diamante apareceu em abundância. Chico Berro financiava tudo, comprava tudo, sempre pagando o preço que queria. Vivia sempre rodeado de jagunços e pistoleiros. A disputa foi inevitável entre o fazendeiro, misto de capangueiro e garimpeiro, e os compradores de diamantes e comerciantes já estabelecidos. Além de ser um elemento novo naquela comunidade polimórfica, o Chico era prepotente, desrespeitoso e supinamente desonesto. Era de seu costume pagar menos do que valia, além de ludibriar seus sócios de garimpo, os meia-praças, no peso e na quantidade. Um garimpeiro esperto, o Zé Baiano, que trabalhava nas batidas d'água do Chico Berro, iniciou um movimento de reação contra o seu patrão, dando origem a um movimento de quase todos os seus companheiros. Para agravar a situação, saíram algumas pedras grandes na frente de serviço, onde trabalhava o Zé Baiano. Ele alertou seus companheiros. Olha, nós somos explorados pelo Chico Berro, que furta no peso e no valor dos diamantes que nós achamos, além de aumentar o preço do que nos fornece. Dessa forma, nós vamos morrer escravos desse desalmado. O que vamos fazer?
Questionou alguém. Vamos avaliar a mercadoria por outros compradores e, depois, fincamos o pé, só vendemos pelo preço da praça. Ele não vai aceitar. Nós vamos reagir, só aceitaremos desse jeito. E os jagunços? Eles são homens como nós, o perigo que corre a caça, corre o caçador. Um dos cabras do Chico Berro percebeu o que se passava, levando a notícia quem tinha o patrão. A reação foi imediata. Chico, possesso de raiva, chegou na beira da cata dos insubordinados, com a velocidade e barulho de um furacão. Gritou autoritário, para ser ouvido e obedecido, acompanhado por meia dúzia de jagunços. Zé Baiano, pula fora da cata, seu filho da égua, trazendo os diamantes que tem no piquá. Zé Baiano era um nordestino forte, caldeado nas lutas e no sofrimento, bom conhecedor dos coronéis e valentões. Era trabalhador, letrado e liderava um grupo de parentes e companheiros. Aos gritos e xingamentos do Chico, sabendo que ele não gostava do apelido, respondeu no mesmo tom. Olha, seu Chico Berro, vá gritar com sua mãe que não soube parir coisa que presta. Aqui nesta cata não tem moleque nem ladrão como você. Aqui só tem homem honesto e macho. Chico Berro, que não era acostumado a ser desobedecido, ficou surpreso com a reação. Seu atrevido, você diz que é honesto, mas está escondendo as pedras que saíram e, eu fiquei sabendo que são grandes e muitas. Ninguém aqui está escondendo nada. Só não vamos entregar a você, pois não queremos ser furtados no preço e no peso. Os garimpeiros da cata vizinha, diante dos gritos impropérios, foram se agregando ao grupo, fazendo sumir no meio deles os jagunços que protegiam Chico. O fazendeiro percebeu que não levaria melhor naquele mar de garimpeiros brutos e insatisfeitos. As manifestações começaram. Ele é ladrão, não presta conta dos diamantes que recebe. A balança dele é viciada, tem 2 pesos, um para ele e outro para nós. Ninguém entrega nada, vamos vender fora e entregar a metade dele. E a coisa ia esquentando gole de cachaça aqui, uma cuspida ali e um palavrão acolá, os ânimos iam azedando, quando um dos jagunços, homem duro e acostumado com aquilo, gritou. Respeita seu Chico, quem não respeitar, vai emendar o bigode comigo. Cala a boca, cobra de aluguel, senão, vamos te amarrar aqui. É mesmo, vamos descer o pau nesses cabras, gritou outro. Chico percebeu que não podia reagir. Mudou o tom de voz, tornando-se conciliador. Está bem, o que vocês querem? Zé Baiano pulou fora da cata, colocou-se em frente ao fazendeiro e falou de forma menos agressiva, mas com voz firme, que não deixava esconder sua decisão. Chico, nós não confiamos em você, por isso queremos que outra pessoa faça a avaliação da mercadoria e, aí, ou você paga a nossa parte, ou nós venderemos fora e entregamos o que é teu. Onde estão as pedras que vocês encontraram? Estão aqui, cada um com o que encontrou, mas ninguém vai entregar a você. Zé Baiano retirou da bolsa de couro de onça, um piquá, abriu e despejou na palma da mão, meia dúzia de pedras grandes, reluzentes como estrelas. Chico olhou, faiscando os olhos de ambição. Mas eu tenho direito nessas pedras, eu sou o fornecedor e dono das batidas d'água. Vocês vão me roubar. Ninguém é igual a você, Chico, o que é teu será entregue, mas antes vamos avaliar e ver se alguém dá melhor preço que você. Muito bem, gritaram os garimpeiros, é assim que vamos fazer. E quem vai avaliar a mercadoria? Questionou o fazendeiro. Pode ser o João Turco, propôs alguém. Ele não, além de não gostar de mim, ele é um rato. Então pode ser a Doca, ela entende disso como ninguém. Você tá doido, aquela besta sabe lá o que é avaliar e fazer conta. Besta é tua mãe,
Seu cachorro, respeita a Doca. Ela sabe das coisas e não é desonesta como você, seu berro. Chico engoliu seco. Estava para explodir, mas, com esforço fez sua proposta. Vamos chamar o sargento, ele é autoridade aqui. O sargento. Você tá doido? Ele não é autoridade coisa nenhuma, ele é pau-mandado seu, vai fazer o que você quiser. A coisa estava para pegar fogo quando alguém aventou o nome do Dr. Paulo, para remediar a questão. Muito bem, aprovou o Zé Baiano, o doutor sabe fazer conta e não tem nada a ver com garimpo. Eu não confio naquele comunista medidor de terras. Rosnou Chico. Você não confia em ninguém, porque não merece confiança. Vamos chamar o Dr. Paulo, gritaram em coro os garimpeiros. Enquanto os interesses ferviam e se chocavam no amontoado de cartas, o agrimensor, completamente alheio aos fatos, conversava com a Doca, na pensão, quando lhe era servido um cafezinho, quente e cheiroso. Café torrado na panela e socado no pilão, era diferente, tinha o sabor da natureza, das coisas puras, sem artifícios. O agrimensor saboreava, gole a gole, como se sorvesse um néctar capaz de reanimá-lo, libertando-o da estafa resultante do trabalho duro e corrido. Queria terminar aquela tarefa esquisita, no redemoinho do garimpo. A Doca falava, satisfeita com os elogios ao café que preparara. Doutor, por que você não se casa? Você parece um homem solitário. Não gosta de mulher? Gosto, Doca, gosto muito, mas a mulher é como diamante, ninguém sabe o que é antes de lapidar, pode ser gema pura ou pode ser só fenda e defeito. Como o diamante, a mulher pode adornar e enriquecer a vida, como pode dar causa e aviltar a morte. Isso é verdade, você tem razão. Você fala bonito, parece que tem uma paixão recolhida. Não, Doca, eu sou, apenas, reflexivo, não gosto de conflitos. Conflito, doutor, a gente não gosta e nem desgosta, eles são como o vento, vêm e açoitam a gente, sem serem chamados. É verdade, eu sempre estou no meio de conflitos, que não me dizem respeito. Falando nisso, o Belchior, o maluco, já esteve aqui 2 ou 3 vezes à tua procura. Diz ele que a coisa, o duende ou sei lá o que, tá rodeando ele pra pegar. Como é que você vai fazer? Sei lá, vou procurar animá-lo para reagir. Por que você não leva ele, para Maria Fiandeira ver? Ela é entendida nestas coisas do outro lado, da cabeça, do espírito. Eu não acredito nisso, mas como aprendi no sertão, quem está perdido não escolhe caminho, toma o que está na frente. Vamos lá, ver o que acontece. Falavam, quando o amplo galpão foi tomado pelos garimpeiros. Paulo e Doca, ficam aturdidos pelo inopinado da visita não esperada. Que diabo é isso? O que vocês querem aqui? Interpelou a dona da pensão. O Zé Baiano adiantou-se comunicando a decisão de pedirem a intervenção do agrimensor, na avaliação das pedras encontradas. Doutor Paulo, nós precisamos de uma pessoa de confiança, para avaliar essas pedras. Foi o senhor a pessoa escolhida, pois merece a confiança de todos nós. O agrimensor, não escondendo o espanto, respondeu de pronto. Vocês estão loucos, eu não entendo nada de diamantes e não quero meter-me nessa encrenca. Paulo sabia que não era apreciado pelo fazendeiro ambicioso e conhecia muito bem a fogueira da ambição que o diamante é capaz de acender. Queria distância daquela história. Pensou consigo mesmo. Bem que Doca falou, que conflitos são como o vento, sopram sobre nós a nossa revelia. Zé Baiano voltou à carga. O senhor sabe fazer contas e pesar as pedras. É o senhor que tem de fazer isso para nós. Por que não procuram o João Turco, ele entende desse negócio.
Deus nos livre, ninguém aqui confia nele. Procurem, então, o faisqueiro. Eles conhecem o valor da mercadoria que compram e vendem todo dia. O faisqueiro é cobra de duas cabeças, ou puxa para um lado ou para outro. Chico Berro aproximou-se do agrimensor e, com tom quase amistoso, falou: Doutor, é o senhor mesmo que tem de acabar com essa encrenca. Receba as pedras, proceda à avaliação delas, para que eu pague a parte dos garimpeiros. Cada um vai pagar o seu serviço. Doca, a dona da pensão, pessoa respeitada pelos garimpeiros, interferiu na conversa. Doutor Paulo, é você mesmo que tem de acabar com essa bagunça. Não existe dificuldade em avaliar diamantes. Classifica, pesa, chama um faisqueiro e ele dá o valor, tudo às claras, sem nenhum perigo de erro. Está bem, eu vou fazer o que for possível. O agrimensor mandou chamar um faisqueiro, tipo comum nos garimpos, que vai diretamente às frentes de serviço comprando as pequenas pedras ou intermediando a venda das grandes para os capangueiros, que são os grandes compradores e que nem sempre estão presentes. À vista de todos, iniciou aquela tarefa singular em sua vida. Após a avaliação, Chico Berro começou a armar as suas costumeiras negaças, oferecendo pelo lote de cada garimpeiro, menos da metade da avaliação. O parceiro não aceitava e lá vinha o Chico com sua proposta desonesta, prometendo vender sua parte por aquele preço, pois bem sabia que os garimpeiros não dispunham de dinheiro limpo, em espécie, nas mãos. O Zé Baiano engrossou. Você faz essa proposta, porque sabe que não temos o dinheiro para pagar a tua parte. Mas nós não vamos vender. Se quiser as pedras tem que pagar o preço justo. Preço justo é aquele que a gente encontra pela mercadoria, não é o que a gente quer. Mas isso é quando a oferta vem de pessoa honesta. Mas eu sou honesto. Você é que é desonesto, assolando os garimpeiros contra mim. Quem toma terra de viúva, compra trabalhador de gato e esconde diamante dos meia-praças, não é honesto, é ladrão. A garimpeirada explodiu em gargalhada. Muito bem, Zé Baiano, gritou alguém, no que foi acompanhado por grande parte dos circunstantes. Ladrão é sua mãe, me respeita seu moleque, gritou o fazendeiro. A coisa começava a engrossar, obrigando o Dr. Paulo a interferir. Ouçam todos. Eu fui convidado para intermediar uma solução e, não, para alimentar uma briga. Já que vocês não se entendem, eu vou pesar as pedras e dividi-las ao meio, cada um ficará com a sua parte e pronto. Muito bem, gritaram os garimpeiros, faça assim e estamos satisfeitos. Eu não concordo, ninguém é capaz de fazer essa partilha a olho, gritou o Chico. Quando tudo parecia derivar para um conflito, com a chegada de alguns capangas do fazendeiro, a Doca cochichou aos ouvidos do agrimensor. Doutor, eu tenho dinheiro para pagar a parte do Chico Berro, com os garimpeiros eu me acerto depois. Paulo pediu silêncio e falou. Chico, se os garimpeiros pagarem a tua parte você vende. Chico, alimentando a certeza de que os garimpeiros não podiam reunir aquela quantia, foi pronto. Se colocarem o dinheiro na mesa, eu vendo. Doca entregou uma bolsa de lona, estufada de notas e maçadas, de todos os valores. Paulo despejou a dinheirama na mesa e convidou o fazendeiro, para juntos contarem e retirarem o valor das pedras.